Oi, amigo! Oi, amiga! Tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora, onde você estiver. Seja bem-vindo a mais uma reflexão com Jefferson Noronha. Hoje a gente vai estar trazendo uma palavra dentro do livro de Daniel. O livro de Daniel, que é no Antigo Testamento, o profeta Daniel, conhecido, né, Daniel na cova dos leões, né, o jovem Daniel, né, na cova dos leões, mas alguns estudiosos acham que Daniel já foi velho para a cova. Isso não interessa. O que interessa a gente vai tratar aqui no capítulo 10. E o tema da minha reflexão hoje, da minha palavra, né, a palavra que o Noronha sempre traz aí no café, na quarta ou no domingo, é elogie. Elogio e uma palavra de autoestima é uma coisa. Agora, bajulação e puxa-saquice é outra coisa. E o texto aqui vai falar a respeito de elogio. E todo mundo precisa, né? É assim, não que a gente está querendo, né? Feedback, fale de mim, o que eu sou um bom palestrante, sou um bom pregador. Não, a gente assim, vendo o esforço, a dedicação da pessoa naquilo que a pessoa faz, né? Seja ela que pessoa que for, em qualquer área da sociedade, um homem, uma mulher, trabalhando, no trabalho social, no trabalho secular, no trabalho espiritual, né? Hoje em dia as pessoas trabalham em vários lugares, né? Então é muito bom o elogio, pai, né, para a esposa, para o filho, para os filhos, para a filha, a mãe, né, elogiar um filho, elogiar uma filha, o filho elogiar um pai, elogiar uma mãe. Então o elogio é importante e nós vamos discorrer esse assunto hoje. O texto que eu vou usar é Daniel, capítulo 10, versículo 19, que diz assim: E ele disse: Não tenha medo, você é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita estas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me deste força. Então foi um ser angelical aqui, um ser espiritual, que apareceu para Daniel aqui no capítulo 10, né, a visão de um homem vestido de linho. Depois você vai discorrer todo esse capítulo 10 para você entender melhor. Está bem contextualizado, é muito importante. Eu estou usando um versículo aqui específico, mas é muito bom a gente ler toda a história. Né? Se você puder ler o livro de Daniel, acredito que é 12 capítulos, é melhor ainda para seu entendimento, para sua compreensão, livro profético, né? Daniel que falou da ciência está multiplicando, a gente vê a ciência se multiplicando, né? Eu sou um pesquisador dentro desse campo de pesquisa científica, então eu posso falar, né? Assim, hoje a inteligência artificial usada em todas as áreas aí no que diz respeito à internet, computadores, né? Rede de computador. Então é muito bom, é muito importante você como homem, mulher de Deus, cristão, não cristão, que tem interesse em conhecer as coisas de Deus, né? Todo ser humano tem o desejo de se sentir importante, amado e respeitado. Cada pessoa tem a necessidade de ser afirmada e valorizada. Quando esta carência natural é suprida, ficamos mais fortes emocionalmente e com mais disposição para vencer na vida. É muito triste ver um pai usando adjetivos negativos ao lidar com filhos. Assim também é uma pena ver casais trocando farpas e xingamento, palavras duras gerarão resultados ruins. Experimente presentear com palavra as pessoas que ama. Sim, elogios sinceros. Encontre algo de positivo que possa destacar. Diga-lhe quantos são especiais. Ressalte o amor que sente por eles e o bom futuro que lhes deseja. Compartilhe pensamentos de fé, motivação e ânimo. Essas palavras serão como água a regar uma planta que certamente ficará viçosa e produtiva. Seu filho, por exemplo, desejará continuar sendo um campeão, né? É uma pessoa desbravadora, uma pessoa competitiva, né? Uma pessoa que almeja coisas melhores na sua vida. E o cônjuge, a esposa, o esposo, a pessoa mais especial da sua vida. Faça isso e veja as mudanças. Eu faço muito isso com a Simone, né? A gente não só fica bajulando, assim, ai meu benzinho, ai meu amor, eu te amo, meu nenê. A gente tem frase, né? Casais, né, geralmente tem frase, o homem chama a mulher de nenê, meu bebê, e vice-versa. Isso daí são pequenos carinhos, né? Então a gente tem isso, todo casal tem. Mas o casal tem a diversidade, tem crise também, a gente precisa conversar bastante e ter palavras que confrontam
Eu não posso só, minha mulher tá fazendo coisa que às vezes eu não concordo com ela, e eu também tô fazendo coisa que eu não concordo, ela ficar só me bajulando, né? Concordando, não, ela tem a opinião dela. O casamento é uma união de duas pessoas, não de uma só. Né? Essa ideia de machismo e feminismo eu descaracterizo totalmente, né? Eu acredito que o homem foi feito primeiro, a mulher, mas cada um tem a sua importância. Muita gente fala que a Bíblia é machista. A Bíblia não é machista. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 25. Esse texto resume tudo que o homem tem que fazer para a mulher. Assim como Cristo amou e se entregou pela igreja, o homem tem que amar e se entregar pela sua esposa. Isso dentro de um contexto, família, casa, filhos, sociedade. Então, não tem nada de machismo nisso, muito pelo contrário. Cada um tem o seu papel. O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Então, o elogio é fundamental. O elogio, o perdão, o amor recíproco, o amor verdadeiro, né? Dentro da família, esposa, esposa, filho, filhas, e assim a gente vai conseguindo desenvolver uma qualidade de vida, uma vida a dois, uma vida abençoada. Então, o elogio é muito importante. Nós vemos aqui nesse texto que esse homem que apareceu para Daniel, um homem espiritual, né, um ser celestial, então, e ele elogiou porque ele viu todo o esforço de Daniel. Daniel era um homem dedicado, um servo de Deus, mesmo morando dentro de um palácio, sendo assim, um estadista importante na sociedade, né, no lugar, mas era um homem temente a Deus, continuava sendo cristão, um exemplo para nós, né? Tem pessoas que acham que você é cristão só dentro da sua casa, só na igreja. Não, você é cristão no seu trabalho, como gerente, como CEO, como colaborador em qualquer área. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então você não tem duas pessoas dentro de você, você tem uma pessoa só. Isso significa fragmentação de caráter, duplicidade de caráter. Então Daniel não tinha isso, né? Como servo de Deus, como cristão e político. Daniel era político. Você vê? Ah, cristão não tem que se intrometer na política. Eu concordo que um pastor, um líder cristão que foi chamado específico, tem um chamado específico, não se intrometer na política, mas tem cristão que tem a capacidade, sim, ele se prepara, ele se estuda, ele tem o chamado, a vocação para ser um político. O caso de Daniel foi um político e não se contaminou com os manjares do rei. Você vê a performance do homem, a gente pensa que aquilo que a gente faz tem gente que assim parece que é pouco, as pessoas não estão observando, não tem valor nenhum. Não, Daniel, além de ter valor, era um homem de Deus. Deus acompanhava tudo aquilo que Daniel fazia. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Outro exemplo para nós, né? A gente vê, mas teu tempo, Noronha, e não dá, minha vida é corrida. Não, tempo a gente tem. É a gente que não sabe administrar o nosso tempo. Tempo para orar, para falar com Deus, para se dedicar, abrir um livro igual o de Daniel aqui. Meu Deus, a gente tem tempo sim, de sobra. Não tenho tempo, mas para assistir Netflix tem, para assistir o Fantástico tem, para assistir o Domingo Espetacular tem, para assistir o Corinthians e Vasco na final da Copa do Brasil tem. Não, a gente tem que fazer tempo, irmãos. Né? As coisas é séria. A gente serve um Deus, qual a gente entregou a nossa vida a Ele, a gente tem um propósito de servir e estar na presença desse Deus, ser guiado pelo seu Espírito. Então, se o Espírito Santo está na nossa vida, está nos guiando, ele vai nos guiar, ele vai nos levar para o caminho da presença de Deus, de conhecer mais a Deus, de entender mais o propósito de Deus. Então, Daniel era um homem de Deus, um homem que deixa exemplo, tanto é que tem um livro dele na Bíblia. Então, e aqui no capítulo 10, versículo 19, esse homem, esse ser espiritual, né, que apareceu para Daniel através de uma experiência sobrenatural que Daniel teve, ele disse essas palavras. E disse: Não temas, homem muito amado. Falou que Daniel era amado. Olha que coisa linda. Paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. Né? A Bíblia fala que a voz do Senhor é poderosa, né? Deus, quando nos fala, nos admoesta, seja de que maneira que for, exortando, encorajando, edificando, ela nos fortalece. Eu estou com um texto aqui de Juízes, também no capítulo 6, versículo 12, quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele fala assim: varão valoroso. Olha o importante a gente ler a palavra de Deus e ter esse guia na vida da gente. A gente recebe tanta palavra contrária, tanta palavra de calúnia, difamação, e nós olhamos para Deus e Deus vem nos elogiar. Deus elogiou aqui Gideão, falou, varão valoroso.
varão corajoso. Então Deus, ele olha para a gente de maneira diferente do ser humano, né? Deus não olha de cima para baixo. Deus olha vendo o seu potencial, a sua pessoa, aquilo que você está fazendo. Por isso que a gente deve fazer para Deus, não por receber recompensa, embora a recompensa é automática também, dependendo do que você faça. Mas a gente tem que fazer para Deus, porque Deus vê tudo. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus contempla a face da terra, todos os moradores. Ah, Jefferson, mas são 7 bilhões, quase indo para 8. Deus, ele é onipresente, ele tem a presciência, Deus sabe de tudo. Ninguém engana Deus. O ser humano está aí na sociedade, trapaceando, fazendo um monte de coisa, enganando, até mesmo dentro da igreja, está cheio de obreiros, pastores, né, que do púlpito uma belezinha, é legal, fala bem, prega bem, ensina bem, canta bem, mas no dia a dia só Deus conhece lá, né? Só Deus conhece aquilo que maquina, aquilo que passa aqui, ó. Então, não, Deus vê, nos acompanha. Então, aqui, ó, esse ser espiritual que apareceu para Daniel e disse: Não temas, homem muito amado. Então, se você está na presença de Deus, está sendo obediente, porque Deus vela mais pela obediência do que pelo sacrifício, saiba de uma coisa: você é valoroso, você é amado. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, mesmo esse mundo perverso, caído, cheio de gente má, maligna, pecadores, gente que faz mal para os outros, cheio de narcisista patológico, gente que quer que os outros se lasquem. Mas o amor de Deus derramado na forma de salvação na pessoa de Jesus, ele é incondicional. Por isso que Deus não faz acepção de pessoas. Seja João, seja Maria, seja Tiago, seja Fernando, seja Felipe, quem for, se arrependeu, entregar a vida a Cristo, é salvo na pessoa de Jesus. Esta a maior promessa bíblica para o ser humano, ser reconciliado com Deus, receber o perdão de pecados e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, Deus, ele sempre está nos olhando. A Bíblia fala assim, ó, lá em Jeremias, no capítulo 29, Deus falando para Jeremias, através de Jeremias, para o povo de Israel: Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de bem e não de mal. Então Deus pensa bem, Deus quer te perdoar, Deus quer te salvar. Esquece esse negócio, essa mente sua perversa aí, você já fez tanta coisa errada, pisou na bola, entristeceu a Deus, mas se arrependa hoje, confesse o seu pecado. A Bíblia fala que aquele que confessa alcança a misericórdia. Aquele que encobre não prospera, diz Provérbios, mas aquele que confessa alcança misericórdia. Confesse essa coisa maligna, essa maldade, esse ranço, esse ressentimento, sabe, essa amargura, esse ódio que está no seu coração, faz seu coração ferver, borbulhar. Não, Deus, eu não aceito esse pensamento, Senhor. Eu expurgo da minha vida, Senhor. Eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero te buscar, eu quero sentir a tua presença gloriosa. Então nós vemos aqui essa trajetória de Daniel, né? Foi elogiado. Todo ser humano tem o desejo de se sentir importante, amado e respeitado. Cada pessoa tem a necessidade de ser afirmada e valorizada. Quando esta carência natural é suprida, ficamos mais fortes emocionalmente e com mais disposição para vencer na vida. É muito triste ver um pai usando adjetivos negativos ao lidar com o filho. Assim também dá pena ver casais trocando farpas e xingamentos, palavras duras que gerarão resultados ruins. Eu não vim aqui rotar couve, não vim falar que eu sou o melhor esposo do mundo, o melhor pai, mas eu estou tentando, sabe? Aquilo que Deus fala comigo, eu olho para dentro de mim e eu sei que eu tenho que mudar, eu tenho que mudar em muitas áreas da minha vida. Eu tenho visto Deus trabalhar poderosamente. A Simone falou hoje para mim, né? Nossa, você mudou, né? 30 anos junto, a gente vai vendo que mudança. E eu falo a mesma coisa para ela, né? A gente é que nem uma pedra bruta, uma borra. Quando a gente vem para a presença de Deus, o Espírito Santo começa a nos lapidar. Então, nessa lapidação, vai mexendo no nosso caráter, na nossa vida moral, né, no nosso sentimento, nas nossas emoções. Então, a gente precisa ter isso. Eu como pai, você como mãe, como tia, como avô, como professor, como pregador. Então, a gente deve ter sempre uma palavra de elogio, uma palavra de autoestima. Assim como o Daniel foi elogiado, né? Homem muito amado. E o anjo falou também para Gideão em Juízes 6,12: varão valoroso. Então valorize as pessoas, sabe? Principalmente as pessoas que estão próximas de nós, a qual nós convivemos
24 horas por dia, seja esposa, filhos, filha, trabalhador, empregado, funcionário, funcionário, patrão, patrão, funcionário, seja lá quem for, professor, aluno, aluno, professor, vamos ter sabedoria. É tão bom estar em harmonia, em paz, né? Esse negócio de briga, de discórdia, de contenda, isso só faz mal para a gente mesmo. Quantos ambientes, né, às vezes religiosos, mas totalmente tóxico, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo ser melhor, né? Por isso que Paulo fala lá no Novo Testamento, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então, a obra de Deus, ela flui através do Espírito Santo e nós como instrumentos de Deus. Então, na igreja, seja na igreja, aqui onde a gente prega, na rede, eu não sou melhor que ninguém, né? A Rede Noronha é um lugar igual Deus me vocacionou, me colocou para pregar o evangelho, para falar da palavra de Deus, para falar do amor de Deus, para falar da criação, né? Para ajudar as pessoas a pensarem junto à palavra de Deus, de uma maneira que a gente venha crescer. A Bíblia fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então leia o livro de Daniel, leia essa história, veja esse relato no capítulo 10 aqui. Daniel era um homem de oração, de muita oração, como eu falei, ele orava 3 vezes ao dia. É tão bom orar. A pessoa fala, mas nossa, vê a oração como um peso, como um jugo, como um fardo. Você falar com Deus é a coisa mais importante da sua vida. Você está abrindo a boca para alguém que pode mudar a sua vida, redirecionar o seu ser. E a gente joga tanta conversa fora, fala de time, fala de futebol, vai no mecânico, começa a falar de futebol, fala de política. Ô, abra a sua porta, como Jesus falou lá em Mateus, abra a sua porta, dobra o seu joelho e fale com o Pai que estás no céu, aquele que pode perdoar o seu pecado, aquele que pode dar um objetivo na sua vida, aquele que pode direcionar a sua vida, trazer paz, perdão, né, te dar vitória em muitas áreas da sua vida. É isso que o homem precisa. Comece o ano buscando a presença de Deus. Comece o ano se entregando a Deus. Eu tenho certeza que com Deus a recíproca é verdadeira. Eu falei, qualquer conversa que você tenha com Deus, Deus não tira print da sua conversa. Ele não te lança nada na cara. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso, quando eu entro na presença de Deus, imediatamente eu já peço perdão dos meus pecados, porque eu sou cristão, procuro ser praticante, mas eu sei que eu entristeço a Deus, eu aborreço a Deus. A gente está num corpo corruptível ainda. Então, quando eu entro na presença de Deus, imediatamente eu peço perdão dos meus pecados, crendo que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Daí eu falar com Deus, agradecer a Deus pela salvação, agradecer a Deus pela família, agradecer a Deus pela casa, agradecer a Deus pela comida, pela bebida, pelo dia a dia, pelo chuveiro que eu tomo banho, pela cama que eu deito, pela água que eu tomo, pela experiência de estar vivo nesse planeta. Eu agradeço, eu glorifico esse Deus maravilhoso, porque é um ser maravilhoso. A Bíblia fala que nós somos feitos para ter comunhão com Deus. E a gente precisa de comunhão com Deus. As pessoas têm comunhão, fazem conexão, né? Uma palavra que eu uso muito, com tudo, com internet, com drogas, com vida sexual promíscua, e tanta coisa. Faça conexão com Deus, busque a Deus verdadeiramente, né? A Bíblia fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu tenho certeza que com Deus a recíproca é verdadeira. Daniel experimentou isso. O ser espiritual, o ser angelical apareceu e falou para ele assim: homem muito amado. Que coisa gloriosa, né? Um homem está fazendo a vontade de Deus e recebeu uma palavra dessa. Homem muito amado. Fale para o seu filho. Ontem meu filho ligou para mim e falou, né? Pai, eu te amo, sei que tem. Eu falei, eu amo mais. É, a Simone que tem costume, eu falo para ela, minha princesa, minha boneca, a gente troca mensagem no Zap, que a gente está às vezes em um lugar diferente, e eu falo assim, eu te amo, eu sempre falo, eu te amo, ela fala assim, eu amo mais. Então é isso, sabe? É tão bom, às vezes está com um dia triste, atribulado, as coisas parecem que não vai, não está dando certo. Então chega a esposa com sabedoria e fala uma palavra, né, de autoestima, um elogio, o esposo, nossa, como você está bonito, olha esse corte de cabelo que você fez, nossa, que bonita essa roupa que você colocou, olha esse sapato, nossa, como você está elegante. Hoje dá uma palavra de elogio, fala para o seu filho, nossa, como você está esforçado, está passando de ano, que bênção, né? Nossa, como você está aprendendo rápido. Então é isso, a gente deve sempre estar, porque todo ser humano tem o desejo de se sentir importante, amado, respeitado. Cada pessoa tem a necessidade de ser afirmada e valorizada. Quando essa carência natural é suprida, ficamos mais fortes emocionalmente e com mais disposição para vencer a vida.
Vencer a vida não é ficar rico, vencer a vida é cada dia. Hoje você venceu, amanhã você vai vencer. E é devagar e sempre. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ninguém tem dia perfeito. Às vezes acontecem umas coisas boas, a gente consegue vencer, comprar alguma coisa, comprar uma roupa, comprar um relógio, trocar de carro, sei lá, qualquer coisa. Então, mas isso é bacana, é legal, mas a gente tem que vencer o nosso dia. Como? Tendo sabedoria, tendo um bom relacionamento, examinando a si mesmo, vendo se a gente não está sendo tóxico, não está sendo iracundo, sabe? Não está sendo muito egoísta, pensando só na gente, no que eu gosto, no que eu quero. Não. Se você é casado, você deve compartilhar com a sua esposa e com a sua família. Essa era a palavra que eu tinha para você, meu amigo e minha amiga, nesse dia. Que Deus abençoe poderosamente você, a sua casa e a sua família.